Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá! Estamos aqui no nosso 15º programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Se você quiser assistir esse programa posteriormente, você pode fazer pela internet, no site www.santamaria.tv.br ou no próprio site do programa, www.smargumentos.com.br. E o nosso tema de hoje é um tema interessante para você aqui de Santa Maria e de toda a região que acompanha o canal 19, que acompanha a TV Santa Maria, que um assunto que está muito na atualidade, um assunto bastante atual e que é importantíssimo que nós sempre tenhamos informações sobre ele. O nosso tema de hoje é a educação ambiental. Então, nós vamos percorrer a ecologia, a educação ambiental. Importância para a sociedade do presente e do futuro. Estão comigo os seguintes debatedores convidados. Letícia Ostin Lima, mestre em engenharia florestal, professora, trabalha com engenharia ambiental e outros projetos ambientais, irá participar conosco comentando sobre o assunto. E também Eduardo Keller, doutorando em Química pela Universidade Federal de Santa Maria, professor de Química do Colégio Militar de Santa Maria, que tem uma tese a respeito, uma tese de doutorado, a respeito de educação ambiental. Um prazer tê-los aqui no nosso programa e eu gostaria de começar com a Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bom, Giovanni? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, para os nossos telespectadores que assistem o programa: o que levou você a ser engenheiro florestal? O que faz um engenheiro florestal ambiental? O que dizer para quem está assistindo, para o jovem principalmente, qual a motivação para se tornar um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal? Bom, primeiramente, Giovanni, é um prazer mais uma vez estar aqui contigo, agora, trabalhando e falando sobre educação ambiental. Primeiramente, o que me levou a escolher engenharia florestal foi porque eu sempre morei no meio rural, morei em Livramento muitos anos, e dentro de Livramento eu optei, morando no meio rural, eu sempre optei por viver em contato com a natureza e viver em harmonia com a natureza desde pequena. Sempre gostei da flora, da fauna, sempre me senti bem no ambiente livre. Então isso foi o que me levou a buscar. Talvez assim, eu não me encontrasse muito trabalhando num ambiente fechado. Então isso me levou a buscar a florestal, primeiro momento. E a florestal é uma área assim, muito grande de atuação. A gente trabalha com 5 vertentes na ambiência, com água, solo, ar, fauna e flora. O engenheiro florestal ele tem condições de manipular de forma positiva essas 5 vertentes, a título que haja sempre recuperação dessas vertentes, que haja sempre a manutenção e a preservação dessas vertentes, principalmente no tópico floresta. E a floresta é todo um manancial onde dali, desse processo florestal, tu consegue estudar todos os outros itens importantes do meio ambiente. É através da floresta que tu consegue a manutenção da flora, da fauna, do solo, da água e até mesmo do ar.
Então, sem a floresta, a gente não consegue trabalhar essas vertentes da engenharia florestal. Então, a florestal tem um nome assim, realmente forte para quem a procura, e é um trabalho assim, maravilhoso, que te dá muitas oportunidades de conhecimento dentro das mais diversas áreas, não só da área florestal, ambiental. Tu conhece muitas pessoas, muitas vivências, comunidades diferentes, maneiras de ver a questão da ambiência também, via educação ambiental. A gente consegue ter uma visão muito clara do que acontece hoje, tanto com a população rural quanto urbana, né, no que diz respeito à melhoria em nosso planeta. Existe também a questão do paisagismo também aqui para a parte urbana. Vocês também trabalham com isso? Junto com os arquitetos, né, urbanistas, eu acho que um dos principais profissionais que atuam na área do paisagismo é o engenheiro florestal, né? Sempre somado a outros colegas, que, como eu te falei, o arquiteto. Por quê? Porque o paisagismo hoje, ele faz parte da nossa urbanização como um todo, e ele precisa ter conhecimentos técnicos na área da arquitetura e da engenharia. Na área da florestal, conhecimentos tais como: você quer uma árvore que traga ave e fauna, que traga sombra, que traga só beleza cênica, qual é o teu objetivo dentro do paisagismo? Tu quer arbusto, tu quer flor? Então aí entra o engenheiro florestal. Onde colocar, né, esse indivíduo, essa árvore, o arquiteto auxilia bastante, né, porque tem todo o conhecimento urbanístico das redes de esgoto, de água, de iluminação, o que ficaria melhor, o que melhoraria a circulação de pessoas. Então, eu acho que o trabalho em conjunto do engenheiro florestal com o arquiteto é muito positivo em relação ao paisagismo, é uma área muito boa. Muito obrigado. Estamos também aqui com o doutorando em Química, né, o Eduardo Keller, que é professor, como eu disse, do Colégio Militar de Santa Maria, um colega de trabalho, porque eu também sou professor no Colégio Militar aqui de Santa Maria. O Eduardo Keller, ele é doutorando e ele tem uma tese, está realizando uma tese num assunto relacionado à educação ambiental. Eduardo, nos conte aí qual é essa sua tese e por que você escolheu a educação ambiental. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, né? Agradecer o convite para poder falar desse tema tão importante que é a educação ambiental. E na realidade o meu doutorado não é bem na química, e é em ensino de ciências, química da vida e saúde aqui da Universidade Federal de Santa Maria, que é um programa muito bom de pós-graduação, que agrega várias áreas, não somente a química. Nós temos alunos de química, física, matemática, então ele é bem integrado. Então, o que me motivou na realidade esse tema foi pelo assunto, né? Basta nós olharmos hoje nos meios de comunicação, jornais, revistas, o próprio Jornal Nacional em março também divulgou uma reportagem sobre a questão do aquecimento global, e os nossos alunos eles verificam isso, eles são totalmente situados com questões tecnológicas, então isso serviu como motivação, mas a motivação real mesmo, né, partiu do próprio grupo de pesquisa, né, que eu sou orientado pela professora doutora Marta Dani, e ela propôs que eu desse continuidade ao trabalho defendido por uma colega do próprio grupo, onde ela conseguiu pontuar, e isso é interessante, aqui na cidade de Santa Maria, ela fez um trabalho muito bom, a Cleonir Carpes fez um trabalho muito bom, onde ela fez uma entrevista com mais de 600 alunos, 58 escolas, se não me engano, ela conseguiu pontuar 13 itens em que existe dúvida sobre a educação ambiental. Então, daí partiu o convite da professora Marta de pegar alguns desses itens e transformar em um módulo didático para tentar aplicar em sala de aula. Só para traduzir para o nosso telespectador, o módulo seria tipo de uma apostila, seria tipo uma apostila, um capítulo de livro relacionado ao assunto específico de educação ambiental. Então, eu optei por colocar pré-requisitos. Daí a gente tem, o meu foco é a química também no ensino médio, e aí discorre o tema ambiental. Os itens são uso de clorofluorocarboneto, distribuição da camada de ozônio, aquecimento global, efeito estufa, água, poluição e tratamento e chuva ácida. Então são esses 4 módulos. E foi um trabalho, está sendo um trabalho muito interessante, um desafio muito grande de trabalhar com isso. Agora, Eduardo, nós percebemos que você tem a sua formação, a sua parte técnica relacionada à química. A química e a educação ambiental, elas se aproximam,
também pelo desrespeito, né? A questão do gás carbônico, a questão da chuva ácida, de tudo isso, né? Você então pegou toda essa parte da química e está pesquisando com o objetivo de, dentro da escola, trazer um conhecimento maior, né? Dar uma importância maior à educação ambiental dentro da sala? Certo, certo. Porque quando a gente foca na questão da educação ambiental, até nós estávamos conversando antes, existem muitas leis. Existe lei que exige que a educação ambiental ela seja trabalhada em sala de aula como um tema transversal. Ou seja, ela tem que fazer parte de currículo. Não uma disciplina convencional, mas ela tem que estar integrada às outras disciplinas onde possa ser trabalhada pela química, pela física, pela biologia, pela matemática. E isso é um desafio muito grande para o professor, muito grande. O professor ele tem que vencer, às vezes, até barreiras de conhecimento, barreiras de relacionamento para trabalhar de uma forma mais integrada. Então, qual é o meu objetivo? O meu objetivo sempre foi, a partir da construção da tese, a construção desses módulos, não é elaborar um material que desse um curso de química ambiental. Tanto que os módulos foram aplicados a professores, a colegas que trabalham no ensino médio. Eu disponibilizei os módulos para eles, para que eles me dessem um parecer sobre esses módulos. E a partir daí ver se existe realmente uma possibilidade de aplicar dentro de uma aprendizagem, dentro de uma sala de aula. Agora, o Eduardo, ele nos falou que se percebe nos alunos que o atual aluno do ensino médio, ele mesmo o ensino fundamental, ele está comentando muito sobre ecologia, está comentando muito sobre educação ambiental. Inclusive, não sei se vocês dois concordam comigo, ele se modificou, as gerações, no transcorrer do tempo, os jovens estão modificando as atitudes até dos próprios pais. Agora, eu gostaria de expandir um pouco, né, e te perguntar, Letícia, em quais locais, além da escola, nós poderíamos aplicar essa educação ambiental? Bem, Giovanni, assim, para início de conversa, a educação ambiental ela é disciplinada pela Lei 97/95, uma lei federal de 1999, tá? Essa lei, ela disciplina e estabelece todas as ações acerca de educação ambiental e ela é amparada pela Política Nacional dos Resíduos, que nos coloca em posição assim de separar o lixo seco, né, ou seja, o orgânico do inorgânico. Então, para começo da história, a educação ambiental ela deveria começar dentro de casa. Tá? Então, um primeiro aspecto fora do ambiente escolar é o ambiente doméstico, a educação ambiental. Mas a educação ambiental tem um passivo muito grande, que é o passivo das gerações, né, que anteriores à década de 90, né, que não trabalhava muito em ambiente de sala de aula essas questões. Então, hoje a educação ambiental ela é vista dentro das empresas, né, para minimizar esse passivo. Eu gostei da tua fala, muito boa. Então, nós já tiramos 2 pontos. A educação fora da escola, a educação familiar. E agora tu está entrando na educação em empresas. Em empresas. Santa Maria é uma cidade que possui diversas empresas. Nós vamos a um rápido intervalo e após o intervalo nós retornamos contigo na fala comentando sobre essa educação ambiental em empresas, como pode ser trabalhado. Fique conosco, Santa Maria Argumento, Diálogos Culturais, volta já. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos. Você quer sugerir pautas, criticar, concorda com o que nós estamos dizendo ou não, discorda?
envie um e-mail para o nosso programa. Sugira debatedores, entrevistados, temas. O nosso e-mail é smargumentos@gmail.com. Estou aqui com Letícia Ostin Lima e Eduardo Keller e nós estamos falando sobre educação ambiental. Você que chegou agora e não acompanhou o último bloco, a Letícia estava falando sobre como se trabalha a educação ambiental fora da escola. Então ela falou da família, um ponto importante, e estava no momento, eu interrompi em virtude do intervalo, falando sobre a educação na empresa. Como poderia se trabalhar a educação ambiental em empresas, Letícia? Primeiramente, assim, em nossa cidade, eu já tive a oportunidade de vivenciar em diversas empresas de pequeno e médio porte ações de educação ambiental da parte da gerência da empresa junto com os seus funcionários. Essas ações não é nada mirabolante, tipo implantar um sistema muito industrializado com recuperação, né, de ar, de água, enfim, que seria algo mais caro. São ações bem básicas mesmo, desde poupar energia elétrica, saber utilizar a água de forma racional, poupar a questão do papel na impressora, separar os resíduos, né, orgânicos de inorgânicos, ações de cuidado, de não jogar lixo a cerca na vizinhança da empresa. Enfim, pequenas ações que de repente leigos, essas ações achariam que não teria importância nenhuma. Mas a empresa que se preocupa com o meio ambiente, ela começa com essas ações. Santa Maria temos diversas empresas dos mais diversos segmentos, desde alimentação até metalmecânica, que já têm essa visão, que estão sendo gerenciadas já pelos filhos de seus donos, que vêm da universidade aqui de Santa Maria e, enfim, de outros núcleos de estudo, já vêm com essa visão da educação ambiental. Afora isso, Giovanni, as ações utilizadas também é a compra de equipamentos novos para as empresas e maquinários, já com redução de gasto de energia elétrica, já com aproveitamento de água e outros requisitos, né, que fazem parte dessa questão tecnológica hoje ambientalmente correta. Né? Obviamente, você presta assessoria para empresas disso, então pode deixar o seu contato, o celular já aqui, apesar do seu término do programa, né? Pode... Bem, eu presto consultoria na área ambiental já fazem muitos anos, né? Geralmente com licenças ambientais, viabilizando o processo de licença ambiental, com emissão de relatórios de resíduos, com laudos, enfim, com avaliações na área ambiental e também florestal, né? Aqui a Santa Maria é meio... A gente fala em florestal, o pessoal desconhece um pouco, porque envolve desde a produção de muda até a colheita florestal, né? Então não é uma profissão que aqui a gente procura dedicar mais à questão ambiental do que a florestal, né, na minha área. Então eu tenho trabalhado bastante com isso e meu telefone é o 9927-8473 e eu estou à disposição para a realização desse trabalho. 9927-8473. Isso. Nós expandimos um pouco, Eduardo. Nós saímos da escola, passamos pela família, fomos até as empresas. Como eu sei que você fez uma pesquisa bem grande para o seu doutorado dentro das escolas, a pergunta que eu te faço é o seguinte: como a educação ambiental está sendo trabalhada nas escolas atualmente? Giovanni, eu posso só complementar uma fala da Letícia ligeirinha? É isso que a educação ambiental busca, mudanças de atitudes. Então a pessoa ser consciente, ter a consciência que ela é um cidadão integrante de uma sociedade e que no momento que essas pequenas atitudes mencionadas por ela forem feitas por uma parte maior, quem sabe a gente tem chance. Com certeza. Essas informações e comunicações entre as pessoas acerca de ambiência são muito importantes. A maior dificuldade é conscientizar a todos que essas ações têm um resultado no final, né? Agora permitam interferir na conversa de vocês dois? Não. A mudança começa pela escola. Sim. E eu tenho um exemplo prático dentro da minha própria casa. Eu tenho certeza que o Eduardo, talvez, agora ele está perto mas uns 20 anos atrás, quando ele fazia barba, ele deveria fazer, o Ademir também, ali que está atrás das câmeras, que vocês não estão vendo, o amigo Ademir, ele fazia a barba com a torneira ligada. Começou meu filho, que agora está com 12 anos, um abraço Eduardo, ele tinha 4 para 5 anos de idade. E ele chegou da escola, eu fazendo a barba de manhã cedo, com a torneira ligada, costume da nossa geração. Mandou desligar, né? Aí eu faço a meia-culpa, questão porque também nós víamos os nossos pais, fazendo a barba, o meu filho,
pai, está gastando água à toa, né? Desliga a torneira. Depois dessa chamada de atenção... Sim, com certeza. A partir dessa chamada de atenção, agora, toda vez que eu vou fazer a barba, fecha a torneira e aí existe. A escola tem grande importância. E como é trabalhada na escola, Eduardo? A escola, Giovana, ela é fundamental. Ela é o melhor ambiente que nós temos para trabalhar a educação ambiental é a escola, que seria um ambiente formal. E esse ambiente formal, por que ele é importante? Porque o aluno, quando ele está inserido dentro da escola e aprende esses conhecimentos, ele passa a ser um multiplicador de conhecimentos no meio não formal. Aí entra a questão da família. Então, a questão do exemplo. Então, o Eduardo, seu filho, está de parabéns, uma atitude muito boa. E a educação ambiental hoje, em sala de aula, embora hajam leis, como nós comentamos, que ela deve ser trabalhada não como uma disciplina, mas como um tema transversal, ela ainda está muito aquém do que se espera. Então, muitos eventos que envolvem a educação ambiental declaram para a questão da cidadania, que ela deve ser um ensino interdisciplinar, não focado numa única disciplina, mas ainda está muito aquém. Muito disso, pelo que eu pesquisei, às vezes o professor às vezes não se sente desafiado, ou muitas vezes não teve uma formação para trabalhar a educação ambiental. Isso envolve leitura, envolve estudo, envolve integração. Outra questão importante, Giovanni, complementando o que o professor Eduardo está falando, é que o impacto ambiental ele passa a ser observado a partir de 50 anos de observação, né? E às vezes, como no dia a dia a gente tem outras prioridades, a educação ambiental acaba ficando de lado, até o dia que tem uma enchente, uma enxurrada, né? Um impacto grande em nossa sociedade. Ontem ou anteontem nós fomos, a Letícia me acompanhou, uns amigos, nós fomos na margem de um rio aqui, o Vacacaí, aqui em Santa Maria. E como a degradação ter arrancado as árvores da margem do rio, como a água, né? A água foi corroendo o solo e causando a erosão e transformando o solo em areia, né? Culpa do homem, né? Culpa do homem, pisoteamento de animais. Ali a gente observou naquela situação também, assim, a ação do homem muito forte, né? Retirando árvores, deixando o solo, né? Sem planejamento, com certeza, fazendo plantio, sem haver o tempo de recuperação desse solo. Então, ali foi uma observação bem importante e bastante grande aquele processo erosivo ali observado. E você que está nos assistindo, você se preocupa com a educação ambiental? Você dá exemplo para os seus filhos ou recebe exemplo dos seus filhos? Esse é um assunto que tem que ser bastante pensado. E aí eu vou perguntar para a Letícia, né? Já que nós passamos do Eduardo para a Letícia, ainda que rapidinho, porque o nosso bloco já está quase terminando, o que você poderia dar sugestões de ações práticas para a educação ambiental? A minha primeira sugestão para a educação ambiental é as pessoas se informarem, haver informação, porque educação ambiental é um processo de comunicação e de informação do homem acerca do meio ambiente. Então, primeiramente, a informação, buscar essa informação e criar esse hábito através do conhecimento e não da punição, como acontece hoje. De repente, algum funcionário está fazendo tudo certinho dentro da empresa, ali, de acordo com as normas ambientais, porque foi ameaçado. Você não faz, você vai para a rua, né? Tu não age dessa forma, não vai ter uma boa bonificação no final do mês. Então, que não seja por culpa, que não seja por coação, que seja por conscientização, por informação, que esse hábito venha ao nosso dia a dia por informação. E as ações mais elementares que a gente sabe é o cuidado com a água, né? Principalmente ter hoje, como apareceu no jornal ao meio-dia na RBS, você deve ter visto, um senhor ali plantando árvores, buscando fazer seu pequeno papel na sociedade. Eu acho que se cada um se informasse e dentro do que se informou, retirar aquilo que pode fazer, cuidado com a água, com o solo, com a floresta, com os animais, que hoje em dia se vê tantos maus tratos com os animais e isso está dentro da educação ambiental, né? A gente, por não ter educação ambiental, que as pessoas fazem horrores com os animais. Então eu acho que são essas bases às quais eu estou falando, né? Informação é o mínimo que se espera da sociedade que busca, né, viver nesse planeta por mais algum tempo com qualidade de vida. Principalmente aos nossos netos, bisnetos e assim por diante. Mas, Eduardo, no intervalo, tu até chegou a não comentar agora aqui para a nossa filmagem, no intervalo tu relatava alguma coisa das fases da educação ambiental e desde quando se começa a
passar conhecimento ou dialogar conhecimento? Existem autores, João, que defendem, e eu particularmente concordo, que a educação ambiental ela deve ser implementada desde a educação infantil. Claro, que é adaptada à realidade daquele aluno. Porque na educação infantil nós temos um aluno mais fácil de ser sensibilizado, porque ele tem mais contato com a natureza. Até no nosso grupo de pesquisa, da professora Marta, tem uma colega, a Márcia Moreira, que está trabalhando e desenvolvendo metodologias para educação ambiental. Uma delas é a educação ambiental para a educação infantil. Entre outras metodologias para educação infantil que às vezes tem pouco material por aí. Sem falar que a criança é motivada para fazer qualquer tipo de ação, né? E o adulto nem tanto. É interessante, eu percebo, eu tenho uma filha, na atualidade ela possui 7 anos, mas ela já passou por essa realidade de se utilizar até objetos recicláveis para a confecção de trabalhos infantis, né? Isso vem sendo modificado na escola. Mas nós vamos ter que fazer mais um intervalo para nós retornarmos ao terceiro bloco do programa. E nesse terceiro bloco, fique com a gente, nós vamos discutir um pouco sobre política da educação ambiental, vamos falar mais sobre escola e também vamos comentar sobre a educação ambiental direcionada para Santa Maria da Boca do Monte. Fique com a gente, vamos a um pequeno intervalo e retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos após esse intervalo. Você é professor, você é acadêmico, você é uma pessoa positiva que trabalha com algo relacionado à educação ambiental? Envie seu projeto, envie suas ideias para o e-mail smargumentos@gmail.com, que nós no próximo programa ou mais adiante comentamos o que você escreveu ou o que você trabalha relacionado a esse assunto. E eu já gostaria de, nesse último bloco, nós transitarmos mais por questões mais práticas, mas também por questões políticas. E a primeira pergunta é relacionada a Santa Maria, nosso local da cultura. Letícia, como trazer esse aspecto, como poderíamos trazer de importante de educação ambiental para os nossos telespectadores, para a população de Santa Maria? Bem, primeiramente, né, como eu já havia falado, a informação, mas a parte prática muito importante vai desde os cuidados com o nosso centro de Santa Maria em relação aos resíduos, que eu acho que o nosso prefeito está de parabéns, porque ele sempre está no centro juntando resíduos do solo, como já visualizei, tá? As pessoas não têm o cuidado mínimo, né, com a sua saúde ambiental, cuidar os nossos animais que estão soltos por aí. Eu gostaria até de reforçar, antes de você passar, a questão dos resíduos, né? Uhum. O pessoal joga papel no chão. A nossa população está se modificando aqui no país, mas ainda, que nem no intervalo o Eduardo também dizia, de ter visto um motorista jogando uma lata de Coca-Cola pela janela do automóvel, no próprio trânsito, né, Eduardo? Isso. Então, nós ainda jogamos muito lixo nos esgotos, até nos mananciais, nos riachos, na rua, né? Esse aspecto de ter muito resíduo, a gente observa na confecção, principalmente de alimentos, a quantidade de embalagens que tem em cada alimento, para começo da história, né? E esse passivo, como eu te falei, de pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre a ambiência, não se importam, também é relevante ser comentado e avaliado dentro desse processo, tá, Giovanni? Então, assim, a gente fazendo pequenas ações, observando o nosso dia a dia,
cuidando das nossas plantas na cidade, no meio rural, já estaríamos fazendo grande coisa. No entanto, às vezes tu vai chamar a atenção de alguém ou tu vai querer ensinar, eu já sei, eu não quero, né? Então existe essa resistência por parte das pessoas. Por que que tem essa resistência? Por que que existe uma resistência até da parte da cobrança das questões ambientais serem corretas? Porque a gente ainda está conseguindo com que nosso ambiente se autodepure. Ainda existe ar puro, ainda existe água limpa para beber, ainda podemos pisar no solo, né, com uma certa naturalidade, podemos comer aí bastante grãos provindos da agricultura, provindos de um solo adequado. Mesmo com toda a questão do agrotóxico, com tudo que o homem polui, ainda o meio ambiente está nos fornecendo todos os subsídios para vivermos, né, acima aqui da crosta terrestre, né? No entanto, eu gostaria de ver se educação ambiental e políticas ambientais se sustentariam de forma tão fraca se fosse por água abaixo todos esses nossos benefícios que estamos tendo hoje, principalmente no que diz respeito à nossa sobrevivência, que é a água e alimentação. Nós vamos voltar daqui a pouquinho às políticas ambientais, mas antes disso eu gostaria de perguntar ao Eduardo como implementar projetos ambientais dentro da escola. É um desafio muito interessante. Em termos da minha realidade, eu tenho a ideia, até já comentamos aqui no intervalo, de, no ano que vem, implementar dentro do Colégio Militar, claro, eu vou apresentar um projeto ao comandante, um clube de educação ambiental. Claro que daí adaptar a um menor tempo, não como uma disciplina, mas um clube, onde eu vou discutir com os alunos assuntos sobre solo, ar, poluição, integrado a outros professores, porque eu também tenho limitações de conhecimento, eu não tenho muito o que falar sobre solo. A própria Letícia já está convidada também para uma palestra se der certo para os alunos. E para procurar, a partir dessas aulas, também gerar uma mudança de atitude no nosso aluno, que é o grande foco da educação ambiental, é utilizar melhor os recursos naturais. O próprio, assim, até passando principalmente para os docentes, para os professores que estão assistindo, o Colégio Militar ele reserva uma tarde da semana, que é a quinta-feira à tarde, para os alunos voluntários participarem dos diversos clubes. Então lá tem clube de xadrez, tem clube de orientação, tem equipe de futebol, tem clube de geografia, clube de história, clube de matemática. E aí que entra um projeto do professor Eduardo, criar o clube de educação ambiental, um belíssimo projeto. Mas agora eu vou lançar uma pergunta para os dois, eu quero que os dois comentem sobre isso nesse último bloco, e já possivelmente esse assunto eu julgo pelo menos muito interessante. Nós temos uma população, nós estamos em época de campanha política, né? Nós aqui no programa, nós não discutimos política partidária, por questões ideológicas do programa, mas nós discutimos a política no sentido macro, ou seja, não interferindo em partido A, B ou C. Mas, apesar da educação ambiental, da ecologia ser um assunto, entre aspas, da moda, um assunto que os jovens comentam bastante, um assunto que está na mídia, a educação ambiental, a ecologia ainda não emplacou ou não é pensada pelos candidatos a governantes, nível federal, presidência da República, nível estadual, os governadores de estado e mesmo os candidatos do legislativo, deputado estadual, deputado federal e senadores. Quando são apresentados de forma teórica e bem simplista. Ou defender o meio ambiente. Isso. Exatamente. De forma simplista, mas nada com peso ou estruturado. A pergunta, por que os nossos políticos brasileiros ainda não atinaram quanto à importância desse assunto? Começamos com a Letícia. Bem, eu acho que existe em nosso país muito pouco tempo de estudo em relação à educação ambiental, em relação à ambiência. Se tu pegar uma civilização milenária, Europa, Alemanha, enfim, principalmente a Alemanha, que é o berço da florestal, fazendo um lado da florestal, eles têm vários estudos, eles já passaram por diversas privações em relação à questão ambiental, devido a degradarem demais o meio ambiente. Essas privações aqui no nosso país, que é um país muito rico, muito diverso, com um grande manancial hídrico, solo, enfim, nós não passamos por essas dificuldades ainda
a ponto de isso aí ser, né, alarmante para os políticos. Estamos passando, né? A questão em São Paulo, né? Começou a surgir lá a questão da falta de água, né? Sim, já teve aquela questão também de desmoronamentos na região ali do Rio de Janeiro, enfim. Santa Catarina também. Só que ainda é muito pouco, né? Já visto que ainda temos alimento e água, que é o que as pessoas se preocupam muito, alimento e água. Então, enquanto tiver alimento e água, parece que está tudo resolvido. Então, acredito que esse aí seja o maior mote, né? A falta de estudos, o pequeno tempo que se fala em educação ambiental aqui no Brasil e ainda ter essas vertentes disponível a nós, né? Então, acredito que por isso que não arranque muito como política, como tema, né, de plataforma política, assim, por assim dizer, Giovanni. Eduardo. Inclusive, na Alemanha, a educação ambiental é dada como uma disciplina em sala de aula. A educação ambiental. O aluno trabalha em todos os níveis de ensino. E deveria aqui no país também. Deveria. Para nós ainda, por lei, consta como um tema transversal. Que para muitos ambientalistas já é um progresso. Né? E aqui em Santa Maria nós não temos um polo industrial assim tão grande que enseje muito a questão da educação ambiental ou dos cuidados com o meio ambiente. Embora as pequenas e médias empresas de Santa Maria tenham buscado se licenciar, fazer licenciamento ambiental, correr atrás de meios que minimizem, né, o impacto ambiental, a gente não tem esse polo, esse grande polo em nossa cidade, na realidade do município, que atente muito a essa questão. Eu ainda digo que aqui há preocupação por parte da prefeitura, a gente observa que há essa preocupação em se falar em educação ambiental, em se preconizar a questão dos resíduos, em se falar em coleta seletiva. Mas é um trabalho de formiguinha, não é nessa gestão ou na outra que vai se conseguir algum resultado. São muitos e muitos anos de trabalho para se ter um resultado. Eduardo, por que os políticos não estruturam uma plataforma de governo que tenha uma base na educação ambiental? E isso que nós temos no Brasil, siglas, né, que nós não falamos em partido aqui, mas temos siglas que tratam sobre o assunto. Por que não? Ainda que rapidinho, uns 30 segundos. Tem que ter investimento. Tem que ter investimento. Tem que ter... alguém tem que investir na educação ambiental, em sala de aula, para que o aluno tenha acesso, tem que ter investimento em material, tem que ter investimento em professor. Que nem eu comentei anteriormente, muitos professores, não é que ele não queira trabalhar, ele não se sente preparado para trabalhar. E não tem material atrativo. Exato, também, né? Também não tem material atrativo. Né? Por isso a ideia dos meus módulos didáticos. Com certeza, já ia dizer. Com certeza. Módulos didáticos. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está esgotando. Palavras finais, agradeço a presença dos dois. Rapidinho, Letícia, suas palavras finais para o nosso público. Bem, não só por eu trabalhar na área ambiental há muitos anos com educação ambiental e com a parte de projetos, eu desejo que esse programa tenha deixado a todos uma mensagem bastante positiva e prática do que é reflexiva, né, do que é a educação ambiental e como podemos lançar mão dela diariamente. Então eu gostaria de deixar essa fala como final, assim, aplicar a educação ambiental, utilizar essas ferramentas de educação ambiental em nosso dia a dia e não só nos aspectos teóricos. Eduardo, suas palavras finais? Agradecimento pelo tema, é um tema extremamente importante em sala de aula, sociedade. E só para fechar um breve comentário, que nós estamos aqui discutindo e debatendo a educação ambiental, mas o que eu queria deixar claro é que às vezes a pessoa tem a ideia que nós que defendemos a educação ambiental não gostamos de tecnologia, não gostamos de... Ao contrário. Pelo contrário. Estudiosos, eles defendem o que não é a evolução da sociedade, mas a forma, os meios que são feitos que levam a essa evolução. Sem respeitar o tempo. Qual é o nome da tua orientadora mesmo? Professora Marta Boller. Parabéns, professora Marta. O nosso tempo, infelizmente, esgotou. Mas eu fico aqui com a fala tanto do Eduardo quanto da Letícia. Nós esperamos que a educação ambiental comece por você, de dentro da nossa residência para fora dela. Não vamos esperar ações governamentais. Macros, né? Macros ações, vamos pelo micro. Gostou do programa? Envie um e-mail. Agradeço novamente os dois, agradeço principalmente você que acompanhou o nosso programa Santa Maria Argumentos na TV Santa Maria, canal 19.
Até semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Novapauta.com. Tenha notícias online em tempo real. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.